está casada. Sim, né? sim. Você tem o seu marido. Como foi também se abrir para uma outra pessoa, tendo sido ferida, tendo exemplos, né, de homens, seja como marido ou teu ex-marido, seu pai, não tendo exemplos bons em casa, como que você ainda conseguiu estar aberta para o novo? Eu sempre tive aquela vontade, aquele senso, aquele desejo de liberdade. Uhum. Então, assim, qualquer coisa que ameaça minha liberdade, eu fico em pânico. Falo, não dá pra mim. Sim. Eu nasci pra ser livre. Eu amo a liberdade. Eu acho que até por ver uma mãe que passou uma vida num cativeiro presa e levando vocês a mesma história, né? Sim. Então, ele foi muito sábio. Como que ele fez? Ele começou a me ajudar muito. Então, tipo assim, um copo de água ele que pegava pra mim. Ele já era conhecido? Conhecido, congregava na igreja. Sim. Então, ele começou... Eu era muito sozinho, então eu fazia tudo, me desdobrava em 1000. E ele começou a fazer tudo pra mim. Inclusive dirigir, que é uma coisa que eu não gosto. Então, ele fazia tudo pra mim. Mas era tudo. E em total liberdade, em total harmonia. E concordava com as minhas loucuras, tipo, meia-noite, vamos pro monte? Opa, vamos. Vamos fazer isso? Vamos. Então, gente, alguém que faz tudo que eu gosto. Companheiro. Companheiro. Aí... Mas já tinha algo na mente sua? Você já começou a perceber? Na minha, não. Na minha, não. Na minha... Ele era o meu melhor amigo. Era um ajudador. Ah, que bom que eu tenho ele agora, um companheiro. Na minha mente, ele era só o meu melhor amigo. Sim. E que fazia de tudo pra mim. Até que eu fui pedida em casamento. Aí eu... Quanto tempo levou isso? Foi rápido? Foi demorado? Foi uns 2, 3 anos. Foi bastante. Foi uns 2, 3 anos, ele cultivando ali. Eu me lembro uma vez, coitadinho, eu fui tão grossa com ele, que eu cuidava de tudo, eu era sonoplasta. Paciente, Eu era sonoplasta, eu cuidava de tudo, e o som tava dando problema, e ele chegou e falou assim, posso te ajudar? E eu nervosa, não, deixa que eu vejo isso aqui sozinha. Tipo, eu não quero ninguém perto de mim. Já demorou, já tô fazendo. Deixa comigo. Então, assim, aquela mulher independente que queria fazer tudo sozinha. Sim. Mas, de repente, eu entendi que eu não conseguia fazer sozinha, que a dimensão do ministério foi aumentando e que eu precisava mesmo dele. Quando ele me pediu em casamento, eu pensei, meu Deus, eu não posso ficar sem ele, não. Se eu não aceitar, o que eu vou fazer da minha vida sem ele? Faz tudo pra mim. Se ninguém nunca fez o que ele faz. Sim. Sabe, ninguém nunca me ajudou como ele me ajuda. Ninguém nunca, assim, me amparou como ele ampara. Eu tenho que dizer sim. E foi assim que eu disse sim. Foi desse jeito que aconteceu. E aí, quando a gente se casou, houve também muitos boatos, algumas coisas. Mas, assim, eu já tava com o couro grosso, então não afetou tanto. Sim. Já tinha apanhado demais, então... O julgamento já não tinham, né, esse poder, assim, sobre... De me afetar para me entristecer, para me... Não chegava ao coração, né? Não chegava ao coração, exatamente. Então, tudo isso foi me fortalecendo muito, muito em Deus. Me fortaleceu muito em Deus. Todas essas guerras que eu passei, né, e ainda passo algumas, me fortalecem muito. Quando eu olho para trás, que eu vejo que passou, nossa, mas eu tô mais forte agora, né? Eu já consigo resolver essa situação sem chorar, eu já consigo resolver isso sem ter aquele estresse todo de antes. Então, eu vejo que isso me amadureceu. Todas as coisas cooperam para o bem. Sim. Daqueles que amam o Senhor. Me ajudou muito. Sim. Você, como que você foi percebendo os teus maiores dons com o Senhor? Como que Ele foi aflorando nessas habilidades suas para o ministério? Você foi reconhecendo o teu lugar ali? Vou responder essa pergunta, mas deixa eu falar outra coisa que senão eu vou esquecer. Claro. Como eu já disse, eu vim de uma igreja muito rígida, né, que cobrava muito, né, de muitos usos e costumes. E eu me sentia, não é que eu era, me sentia perfeita. Sabe assim, aquela pessoa perfeita? Eu tenho um amigo muito engraçado que quando ele vai falar de alguém
que ele admira muito, ele fala assim, fulano é perfeito, você pode olhar assim que você não vê um cisquinho nele. Então, eu era essa pessoa que eu achava que eu não tinha um cisquinho. Não tinha um cisquinho, eu era perfeita. Eu era aquela menina que superou tudo, casou virgem, obedecia tudo que era imposto pela religião. Eu era perfeita. Não tinha um cisquinho. Comprava e pagava, não devia nada pra ninguém, não mexia com a vida de ninguém. Não, perfeita. E por ser perfeita, segundo, né, o meu entendimento, eu tinha dificuldade de ter misericórdia de quem caía. Eu tinha dificuldade de ter misericórdia com quem eu achava fraco. Você achava tudo fraco. Isso é fraco na fé. Isso daí Eu falei, moça, eu passei por isso, porque você não passa? Só que, a partir do divórcio, de saber que eu entristeci o Espírito Santo, descumprindo o mandamento, por mais que em mim eu tinha minhas razões, os meus motivos, biblicamente, eu tinha consciência que eu tinha transgredido o mandamento. E isso pesou muito pra mim no meu relacionamento com Deus, que eu sempre fui aquela que, assim, amar o Senhor é a prioridade da minha vida. E saber que eu entristeci o Espírito Santo e que eu errei, eu clamava dia e noite por misericórdia. Me quebrantei e comecei a entender o que Jesus disse. Aprendei o que a misericórdia quer. Eu aprendi a ter misericórdia de quem caía, de quem errava, de quem passava por algum... E Deus estava me preparando aí, nessa situação de misericórdia, para pastorear. Então, nesse momento, Karina, Deus me preparou muito para compreender a dor dos outros, para compreender os motivos das pessoas, as decisões das pessoas. Porque antes eu não compreendia, porque eu vim de uma igreja que aprendeu a julgar. E lá eu aprendi também. Só que eu vim para um tratamento com Deus aonde eu desaprendi a julgar. Eu desaprendi a julgar. E a entender que Deus perdoa e ama um Davi, que mesmo depois de ter pecado com Batseba, colocado o marido dela na frente da batalha para morrer, o perdoou. E os judeus contam, não está na Bíblia, mas os judeus contam que qualquer um que cometesse adultério tinha que ser apedrejado. E Davi cometeu, né? Davi cometeu. E os judeus contam que o pessoal estava na porta do palácio, Karina, com as pedras para apedrejar Davi. Só que Davi já tinha escrito o Salmo 51. Tem misericórdia de mim, ó Deus, eu pequei, contra ti somente pequei, iniquidade fui formada, Pequei, Senhor. Se humilhou e sentiu o perdão de Deus. Deus o perdoou. E os judeus contam que enquanto o povo estava lá na porta do palácio com pedras na mão para apedrejar ele e Batseba, Davi chega na porta e diz, Deus me perdoou. O povo diz, nós não acreditamos. Né? E segundo os judeus, Davi diz, eu vou dar uma prova para vocês que Deus me perdoou. Então Davi faz o quê? Segundo os judeus, ele entra no lugar santo dos santos, aonde só o sumo sacerdote, uma vez por ano, entrava. E não morre, porque senão se você entra sem permissão, você morre. Você morre. E segundo, né, ele entrava com um sino, com uma corda, né? E nas suas vestes tinha as romãs, que eram os sinos que iam tocando. Então, enquanto lá fora eles ouviam o barulho do sino, dizia, tá vivo. Porque as romãs estão balançando. Então, ele tá vivo. Então, Deus perdoou o pecado do povo. Porque se ele morresse lá dentro, puxava com a corda, porque ninguém podia entrar lá. Então, segundo os judeus, Davi faz o quê? Ele entra. Ele entra lá dentro, oferece o sacrifício e não morre. E o povo larga as pedras e diz, Deus perdoou a Davi. Então, o mesmo Deus que perdoou a Davi, ele pode perdoar alguém que se divorciou, ele pode perdoar alguém que cometeu qualquer tipo de pecado e se arrependeu e não o comete mais. Porque aquele que confessa e deixa, alcança misericórdia. Talvez você está nos assistindo agora, não sei, talvez você cometeu algum erro, algum pecado. E por causa da religião, por causa das acusações, você acha que Deus não te perdoa. Quero dizer para você que se dê a esse luxo de sentir esse perdão.
Porque o Senhor perdoa. Ele perdoa um Davi, mas ele perdoa também um Manassés, que foi cruel. Se você sabe a história do rei Manassés, sabe o quanto ele foi cruel. Deus perdoa. O perdão de Deus é para mim e é para você.